Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 7 de fevereiro, terça-feira, da quinta semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, a igreja nos propõe esse evangelho segundo São Marcos, onde Jesus vem dar um chacoalhão, no nosso entendimento. Aqui os fariseus, e alguns mestres da lei vieram perguntar a Jesus, por que os discípulos dele não seguiam algumas tradições impostas, para os judeus da época, porque eles comiam sem lavar as suas mãos. A preocupação aqui dos judeus, dos mestres da lei, era de uma higiene, lavar as mãos por higiene? Não. Era uma tradição da época. É o que diz aqui, Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ou seja, quando eles saem de casa para fazer alguma coisa, quando voltam, da rua e vão comer alguma coisa, sempre lavam as mãos por tradição, não por higiene. Então eles interpelam Jesus aqui. Por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer? E nem é só isso, Eles têm outras tradições que, do ponto de vista de Jesus, não aproxima a pessoa de Deus, São tradições meramente humanas. E Jesus diz aqui, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas,
como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ou seja, eles pregavam uma tradição, mas que não tinha nada a ver com o encontro com o Senhor. Não tinha nada a ver com elevar a alma a Deus. Eram tradições meramente humanas. E todas essas tradições que são somente humanas, ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afasta. E é isso que Jesus diz aqui. Essas tradições somente humanas, elas não nos levam, não nos encaminham até Deus, né? E são essas tradições que Jesus aqui, ele condena, né? E mais, existiam algumas tradições aqui que eles utilizavam que não eram nem inócuas, né? Nem eram problemáticas, né? Eram tradições erradas, que é o que diz aqui, ó. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa seu pai e sua mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Olha que ponto que chega uma tradição errada, né? Torna-se pecado. Porque ao invés de ajudar o pai e a mãe na velhice, ajudar o pai e a mãe nas suas necessidades, eles utilizam, né, de algumas coisas erradas, né, de ensinamentos errados, para desobrigar a pessoa de ajudá-los. Ou seja, Jesus Cristo condena as tradições que nos afastam de Deus. A Igreja Católica, ela é muito rica, né, nas suas tradições, que foram recebidas dos apóstolos. Mas eram tradições, né, são tradições que nos aproximam de Deus, né? A Igreja Católica, ela é muito tradicional, mas todas as tradições da igreja nos aproximam de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que deixar de lado. E somente seguir aquilo que nos aproxima. Não só através das tradições, né? Mas também de toda a nossa vida. Tudo que nos afasta, tudo aquilo que não nos leva a Deus, nós devemos deixar de lado, né? Então, meus irmãos, que nós possamos saber distinguir, discernir o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer e o que não. É isso que Jesus Cristo nos diz aqui. Para que nós não nos tornemos como os doutores da lei, né? Como os fariseus da época. Que é o que fala aqui, ó. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nós precisamos tomar cuidado. Muito cuidado com isso. Que as nossas tradições, que as nossas ações possam nos elevar a Deus e não nos separar dele, né? Que nós possamos honrar Jesus sim com os lábios, mas acima de tudo com o nosso coração. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.